Bem, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra nessa primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, no versículo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 4, essas palavras tão gráficas, tão tremendas. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Bem, queridos, o título, o tema de nossa meditação nesta manhã é o que a Bíblia ensina sobre a eleição, ou qual é o ensino bíblico a respeito dessa doutrina tão tremenda chamada eleição ou predestinação. Bem, como todos sabem, aqui nessa igreja nós somos calvinistas. Isso significa dizer que nós cremos naquelas antigas verdades escrita, amada, defendida por toda a igreja do Senhor Jesus Cristo ao longo dos séculos, que na verdade são melhor representadas pelo termo doutrinas da graça soberana, e que ensina que Deus e não o homem é soberano em todas as coisas, e que Deus e não o arbítrio, a vontade ou a escolha humana é quem decide na salvação. Que homens e mulheres são salvos não pelo seu arbítrio, escolha, por sua capacidade ou por alguma característica do seu caráter, mas porque Deus, antes mesmo da criação do mundo na eternidade passada, soberanamente decidiu salvar um número imenso, incontável de homens e mulheres ao longo da história humana. E essas doutrinas bíblicas foram, não sei se felizmente ou infelizmente, apelidadas no século XVII de calvinismo. Isso em memória ao grande reformador Calvino do século XVI, na Suíça, que defendeu, que promoveu e que ensinou essas doutrinas de uma maneira tão enfática e tão clara. E elas são representadas, essas doutrinas da graça soberana, naqueles chamados 5 pontos do calvinismo. E aquele primeiro ponto desses 5 pontos diz que todo ser humano, cada homem e mulher, descendente de Adão, até o último dos homens, ou mulher que habitar sobre a face da terra, é, diante dos olhos de Deus, um homem pecador, completamente corrompido, corrupto na alma. Isso não quer dizer, obviamente, que nós sejamos pessoas tão más quanto nós poderíamos ser em nossa vida diária, mas o que essa doutrina sobre a pecaminosidade completa humana quer dizer é que cada departamento de nossa alma foi contaminado pelo pecado. Assim nós somos totalmente pecadores aos olhos de Deus. E aquele segundo ponto desses 5 pontos do calvinismo, tão bem conhecidos por todos aqui, fala a respeito de uma eleição incondicional, que Deus, em seu soberano poder e escolha, elegeu, separou um grande número de homens e mulheres para não permanecerem no seu estado de pecado, mas serem salvos da condenação pelos seus pecados. E essa é uma eleição incondicional da parte humana, isto é, não baseada em qualquer méritos em nós. Sim, ela é condicional da parte de Deus, porque foi baseada na condição de que o Salvador viesse ao mundo e cumprisse toda a justiça e pagasse no lugar daqueles por quem Cristo veio morrer e salvar. Assim, é incondicional de nossa parte, não está baseada em nenhum mérito humano, em nenhum elemento de nosso caráter. E em terceiro lugar, esses 5 pontos da doutrina da graça soberana nos informam que a redenção ou a salvação de indivíduos é uma salvação particular. Ou, em outras palavras, que quando o Senhor Jesus Cristo desceu do seu trono de glória e majestade, entrou no tempo e no espaço, e foi aquela cruz de dor e agonia voluntariamente para salvar, ele fez isso somente por aqueles por quem ele veio salvar, e não por toda a raça humana, mas por aqueles eleitos pelo Pai na eternidade passada. Daí ser chamado de uma redenção específica ou aplicada particularmente aos eleitos. Então, em quarto lugar, que a graça de Deus é uma graça irresistível, que quando Deus, tendo determinado salvar, enviado o seu Filho para morrer na cruz pelos seus eleitos, no tempo e na vida de cada um deles, se determina salvar essas pessoas, ele chama de um modo irresistível esses homens e mulheres para virem a Jesus Cristo. É um chamado tão tremendo, que vai para além da resistência humana e da rebelião humana, por isso é chamado de um chamado irresistível, da graça e do amor de Deus, graça irresistível. E por último, que porque Deus se determinou salvar, enviou o seu Filho para salvar, chamou os seus eleitos num determinado momento para a salvação, ele então haverá de preservar cada um daqueles por quem Cristo morreu, e nenhum deles se perderá, e assim ele os preservará
fazendo com que cada um dos crentes persevere até o final. Essa é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. E estas doutrinas têm sido apelidadas de 5 pontos do calvinismo, mas são chamadas, melhor dizendo, de as doutrinas da graça soberana, que a salvação é pela graça e que é uma obra do Deus eterno e soberano. Bem, queridos, é o que nós haveremos de lidar nesta manhã, com este segundo ponto desses 5 pontos, a chamada doutrina da eleição. Bem, eu devo repetir que essa é uma doutrina bíblica, que eleição é um ensino cristalino, contínuo nas páginas da palavra de Deus. Nós temos a eleição de capa a capa na Bíblia, não é um ensino estranho, pequeno na Bíblia, mas um ensino contínuo. E que essa doutrina tem uma origem na palavra de Deus. A doutrina da eleição tem uma origem na palavra de Deus e não na reforma protestante. Calvino, Lutero, os pré-reformadores, puritanos, eles nada mais do que afirmaram uma doutrina que é visível, clara, basilar e cristalina na palavra de Deus. Uma doutrina crida, uma doutrina que tem sido amada, defendida pelo povo de Deus, pelas igrejas do Senhor Jesus Cristo em todos os séculos. Assim, queridos, nós iniciaremos hoje talvez uma série de 3, quem sabe 4 estudos, lidando com esse tema profundo e tremendo da palavra de Deus. E o nosso objetivo é permanecer na palavra de Deus somente. E seguimos pelos textos e versículos de modo a colher aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito dessa grande doutrina. Textos que justificam e estabelecem a doutrina da eleição, e assim para que cada um de nós, em nossa congregação, tenhamos claro, em nossos corações, em nossas mentes, o ensino tão claro e cristalino da palavra de Deus sobre a doutrina da eleição. Meus amigos, como eu disse, a eleição é uma doutrina. Mas o que é uma doutrina? Bem, uma doutrina, ou como a pergunta é, como é uma doutrina estabelecida na palavra de Deus? Como é que nós podemos dizer que certos ensinos, textos, são doutrinários? O que é doutrinário na palavra de Deus? Bem, todos talvez já tenham ouvido falar a respeito disso, mas uma das características, ou um dos meios pelos quais o ensino da palavra de Deus é considerado uma doutrina, é porque este ensino tem sido repetido várias vezes ao longo dos textos, ao longo das epístolas, ao longo dos livros da palavra de Deus. Todas as vezes, esse é um dos critérios para identificar algo como uma doutrina, que uma verdade é enfatizada na palavra de Deus em vários ângulos, pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus Cristo, pelos profetas, ao longo das páginas e dos livros da Bíblia. Então nós entendemos que foi o objetivo do Espírito Santo colocar um holofote, um foco neste ensino. E ali nós percebemos que é algo basilar, essencial, e assim nós a caracterizamos como uma doutrina da palavra de Deus. Nós a tomamos como uma doutrina, uma verdade ensinada, que é afirmada, reafirmada, reestabelecida na palavra de Deus, ou seja, se torna uma daquelas grandes colunas da fé, algo que nós precisamos aprender por necessidade. E assim, doutrinas, queridos, são como que o esqueleto de um corpo. Doutrinas são como que a estrutura de um prédio, tudo se coloca ou se envolve em torno dessa estrutura. E essa doutrina da eleição é uma dessas doutrinas basilares da palavra de Deus. Ela é como uma âncora. A doutrina da eleição em específico é como uma âncora que permite que nós não sejamos arrastados pela maré de ensinos que são falsos. Quando nós conhecemos as doutrinas da fé cristã, nós estamos como que fundados na verdade. E assim não vamos ser arrastados facilmente pela lábia, pela oratória, pelas visões, pelos sonhos de supostos líderes espirituais, porque nós estamos fundados e enraizados na fé. E essa fé é esse conjunto de doutrinas, e aqui está uma dessas doutrinas basilares que nos mantém firmes na verdade da palavra de Deus, a doutrina da eleição. E a eleição é uma delas. É um ensino enfatizado, repetido, constantemente trazido nas páginas da palavra de Deus. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo ensinar sobre ela. Nós vemos os apóstolos ensinando-as, aspectos diferentes dessa doutrina. Nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos em cada uma das cartas do Novo Testamento. Ela está em toda parte na palavra de Deus. Não é algo pequeno ou escondido na palavra de Deus. Bem, deixa-me delongar um pouco nessa introdução, já que é uma introdução para 3 ou 4 estudos, para dizer o seguinte. Tem havido muito debate e muito desacordo em torno desse tema ao longo dos séculos e das décadas. E alguns cristãos, ao lidar com este assunto, parecem mesmo se esquecer que são cristãos e perdem toda a gentileza
e amor fraternal a lidar com esse tema. Algumas vezes, pessoas ficam tremendamente irritadas e indignadas. Eu tenho visto algumas vezes, ao pregar sobre essa doutrina no passado, o rosto de pessoas ficarem vermelhas e os dentes rangeres e pessoas saírem da sala. E assim é o sentimento que muitas vezes está em torno dessas doutrinas. Sabe por quê, queridos? Porque uma doutrina que diz que somente Deus é soberano não agrada um coração carnal e autoindulgente. Tem havido muita controvérsia em torno desse tema. Tem havido muito debate. Alguns crentes pouco enraizados nas Escrituras, na Palavra de Deus, e com uma certa tendência ecumênica, parecem pensar e às vezes ensinam que a doutrina da eleição deveria ser colocada de lado pelo bem da convivência ecumênica entre irmãos. Vamos esquecer essas doutrinas que parecem trazer atrito. Vamos evitar atrito entre o povo de Deus, aqui alguns dizem assim, deixa-se de lado, não se menciona, não se ensina uma doutrina tão necessária e tão profunda como essa. E outros, por terem participado talvez de debates não muito edificantes a respeito do tema, começam a pensar também que a própria doutrina não é edificante. Mas, queridos, são essas pessoas que costumam repetir frases clichês do tipo doutrina divide, o amor é que une, coisas como essa, de modo a justificar o não ensino e a não defesa dessas verdades. Algumas pessoas parecem estar mesmo censurando a Deus por ter colocado isso na palavra. Algumas pessoas parecem se indignar contra Deus em dizer que como poderia Deus ter elegido pessoas para a salvação e deixado de lado outras pessoas. Outros, se lhes fossem dado a tarefa de revisar uma nova Bíblia para o ser humano do século XXI, certamente essa doutrina seria uma das primeiras a ser abafada, tirada, colocada de lado em sua edição. Mas será que nós podemos eliminar essa verdade da palavra de Deus, a doutrina da eleição, da predestinação? Será que nós podemos empurrá-la para o lado simplesmente pelo bem de um convívio ecumênico? Ou evitarmos atritos com aquelas pessoas que detestam essas verdades na palavra de Deus? Bem, não nos parece que o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos pensavam dessa maneira, porque nós vemos eles o tempo todo ensinando essas doutrinas, sem justificar o porquê estão ensinando. Eles simplesmente declaravam como um fato verdadeiro da palavra de Deus. E é seguindo no ensino do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos que nós queremos nos aproximar desta verdade. Sem vergonha, sem restrição, mas proclamar aquilo que a palavra de Deus proclama. Oh, queridos, talvez para alguns amigos aqui nesta manhã, o próprio termo eleição soe um tanto preocupante e um tanto constrangedor. Talvez porque você tenha crescido ou passado muito tempo em um ambiente onde a vontade humana, o arbítrio humano é exaltado acima da vontade de Deus e da sua palavra. E assim, se esse é o teu caso, talvez o termo eleição te traga nessa manhã um certo constrangimento na alma. Pensar que Deus tem elegido para a salvação um número de pessoas e preterido outras, talvez lhe constranha um tanto. Mas deixe-me exortá-lo a ouvir essa pregação nessa manhã com uma mente aberta. Deixe-me lhe exortar a colocar os teus conceitos previamente adquiridos, pré-conceitos de lado por um momento, e atentar ao que a palavra de Deus ensina nessa manhã, e aquietar a tua alma, e dizer a si mesmo nessa manhã: eu irei prestar atenção ao que esse pregador tem a dizer sobre esse tema, porque ele zela por minha alma, e o desejo dele é que eu esteja estabelecido em toda a verdade da palavra de Deus, e assim também a oração dele por mim individualmente. Então eu vou me desarmar, e vou ouvir o que a palavra de Deus tem a me dizer, e vou abrir o meu coração para ser convencido pela palavra de Deus e pelos argumentos da palavra de Deus. E eu não vou dizer a mim mesmo: essa é uma doutrina muito profunda e complexa, eu não quero ouvir, eu não vou ouvir, eu vou me desligar desse banco e vou esperar que o relógio bata os seus tics e eu logo saia daqui. Não, não diga isso. Atente. A Bíblia não te autoriza a classificar nenhuma doutrina na palavra de Deus como demasiadamente complexa para que você use isso como justificativa para não conhecê-la. Toda doutrina, cada ensino na palavra de Deus é proveitoso para o ensino e foi colocado aqui pelo Espírito Santo de Deus para a nossa edificação. E assim eu estaria sendo injusto com você se eu não lidasse nessa manhã de uma maneira clara e direta com esse tema tão maravilhoso, tão profundo. Assim, queridos,
Desprenda-se de conceitos e ideias que você colheu em pedaços previamente sobre essa doutrina e ouça com calma o ensino da palavra de Deus sobre esse tema, porque é meu objetivo mostrar somente o que a palavra de Deus ensina. Eu não ousarei entrar em especulações nessa manhã simplesmente para alimentar a curiosidade carnal de alguns, mas permanecer na palavra de Deus e no que ela nos informa a respeito dessa doutrina. Bem, e quando você tiver compreendido estas verdades, Deus te ajudando, é claro, e você misturando fé com o que ouvi nessa manhã, e conforme você ouve com sinceridade, e assim Deus te ajuda e você compreende estas verdades, então não se envergonhe depois de confessar ao mundo o que você crê e de defender a palavra de Deus e de proclamá-la como a verdade de Deus revelada. Confessar hoje que você estava talvez equivocado sobre algo ontem é na verdade um progresso. É reconhecer que você está um pouco mais sábio hoje e que Deus, pela sua palavra, tem edificado a sua vida e que você está sendo liberto de erros ao conhecer a verdade de Deus. Bem, me cabe introduzir com essas palavras por conta da importância dessa doutrina e do ataque, do antagonismo que há contra essa verdade em toda parte, no nosso país e em outros lugares. Mas se por outro lado, querido, ainda devo advertir, o teu interesse por essa doutrina é apenas um interesse de mera curiosidade, eu devo te dizer que tua maneira de agir não é bíblica. Se essa verdade, como qualquer outra da palavra de Deus, não afeta a tua vida e não modifica a maneira de você pensar e agir em relação a Deus e a sua igreja e a tua vida, você está agindo de uma maneira errada e não bíblica. Porque o objetivo do Espírito Santo de Deus, ao comunicar estas verdades, é nos limpar do erro, transformar a nossa vida, nos aproximar mais do Senhor e afetar as nossas escolhas, os nossos motivos, as nossas atitudes de uma maneira contínua e permanente para a glória dEle. Então não se aproxime apenas com uma mera curiosidade intelectual diante dessa doutrina. Bem, queridos, eleição, eu começo assim, algo tremendamente positivo na palavra de Deus. Eleição é tremendamente positivo. Eleição é algo a respeito do qual todo crente no Senhor Jesus Cristo deve estar estabelecido, conhecer com toda clareza a doutrina, de modo a conhecer e estar certo a respeito de sua própria eleição diante de Deus. E é por isso que Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, ele nos conclama nessas palavras, dizendo: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Fazê-la mais firme para você mesmo, isto é, saber que você está na fé, saber que você já passou da morte para a vida, estar certo que você é um eleito de Deus, chamado para a vida eterna com Cristo Jesus. Essas são palavras tremendas, e aqui nós somos exortados a estar certo da realidade da doutrina da eleição, de modo a estarmos certos dessa realidade em nossas próprias vidas. Bem, qual é o significado dessa palavra na Bíblia, eleição? Em termos gerais, queridos, tanto no grego, no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento, uma palavra que significa, em linhas gerais, conhecer. Termo traduzido como eleição tem esta ideia de conhecer. É o conhecimento de alguém, na verdade. Não é o conhecimento de uma situação, não é o conhecimento de um ato que se desenvolve, mas é o conhecimento de pessoas. Mas também traz um elemento muito afetivo aqui nessas palavras de Paulo aos Tessalonicenses. É conhecer em um sentido de cuidado amoroso. Ou fazer de alguém o objeto de um cuidado amoroso. Conhecer alguém no sentido de separá-lo e conhecê-lo como um objeto de cuidado e de atenção. E a ideia aqui é que Deus, antes de criar homens e mulheres, elegeu um grande número deles para serem um objeto do seu amor e do seu cuidado. Essa é a ideia que perpassa o termo eleição em toda a Bíblia. Bem, eleição ou conhecer não significa meramente, como alguns tentam forçosamente dizer, conhecimento prévio ou previsão ou presciência intelectual. Esse não é o significado da palavra eleição, conhecimento na Bíblia. Conhecer algum fato de antemão, por exemplo, que Deus ele prescindiu, ele viu previamente na eternidade passada, aquelas pessoas que haveriam de crer no seu Filho, e porque ele previu em sua presciência essas coisas, então ele elegeu aquelas pessoas para a eternidade. Mas isso não faz sentido, isso é colocar a carroça na frente dos bois, na verdade. O sentido é esse:
que na eternidade passada Deus não conheceu apenas os atos e as escolhas dessas pessoas, mas Ele conheceu elas próprias, por nome. E assim Ele enviou o Seu Filho a este mundo, tendo em sua mente o nome e a pessoa de cada um aquelas por quem Ele veio morrer. É o conhecer de uma pessoa mais do que o conhecer de uma ação. Se Ele amou tais pessoas na eternidade, então Ele as conheceu ali e determinou que haveria de amá-las e salvá-las de seus pecados e dar a ela o caráter de seu Filho e a eternidade com Ele. Mesmo antes de qualquer ação delas, mesmo antes de terem sido criadas, é um conhecimento afetivo de pessoas e assim é uma eleição de pessoas. Bem, não é que Ele enviou, como eu disse, como certas pessoas creem, e assim os predestinou para a salvação, mas Ele predestinou essas pessoas para que crescem. Não é que Ele viu na eternidade passada, no tempo e no espaço, aquelas pessoas que haveriam de crer, e assim as elegeu, mas que Ele as elegeu para que elas crescem. E assim deu a elas a fé no tempo determinado, para que crescem na verdade e fossem salvos. Ele determinou que daria fé para que crescem e fossem salvos. É isso que a palavra de Deus nos ensina aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Tão conhecidas essas palavras. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, graça soberana, por meio da fé. E isto que? A fé não vem de vós, é dom de Deus. A fé é uma dádiva de Deus para aqueles que foram eleitos para a salvação. E eles vão receber e têm recebido no momento que Deus tem determinado para que creiam na mensagem do Evangelho, para que depositem a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, para que sejam salvos. Essas palavras são tremendas. Bem, eleição significa exatamente isso. Eleição significa exatamente o que o termo diz. Eleição é eleger. Eleição significa separar, selecionar, escolher, tomar uns e deixar outros de fora. É exatamente isso o que o termo significa. Nós não podemos inventar em torno desse tema, ou desse termo, tentar esticá-lo demasiadamente, reduzi-lo demasiadamente, porque é exatamente esse o significado de eleger. Eleger uns dentre outros, separar uns dentre outros. E essa é a doutrina que ensina que Deus tem separado o número de homens e mulheres, e anjos também, para serem objetos de sua graça, anjos para serem preservados, para não caírem com Satanás, e aqueles homens e mulheres que depois da queda seriam resgatados do seu pecado, e seriam salvos e salvos para sempre. Significa que antes da fundação do mundo, de toda essa massa da humanidade, de homens e mulheres, de Adão ao último homem, homens e mulheres pecadores, pessoas destituídas da graça de Deus, rebeldes, pessoas condenadas pelos seus próprios pecados, de toda essa massa de homens e mulheres da humanidade, Deus escolheu um certo número de pessoas, os elegendo para que eles fossem conformados à imagem do seu Filho, salvos da condenação merecida pelos seus pecados. É isso que ensina a doutrina da eleição, da predestinação. Bem, o que ela ensina em particular? Bem, a eleição ela tem origem no decreto divino. Deus tem decretado o número de coisas na eternidade passada, e a eleição que Ele haveria de salvar, preservar o número de anjos e também de homens e mulheres, foi algo que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Faz parte do decreto de Deus. Mas antes de eu explicar esse decreto, como isso opera, deixa-me dizer algo muito importante. Amigos, um pouquinho de conhecimento sobre um assunto importante é algo muito perigoso. Um conhecimento fracionado ou limitado, pequeno, sobre algo importante é muito perigoso. Porque, por um lado, esse conhecimento pequeno sobre algo importante pode te levar a desprezar uma verdade como essa, porque você não a entende completamente, e diz assim mesmo, é muito complexo, é muito injusto, eu não gosto de ouvir a respeito disso, eu não quero conhecer. Então você tem um pouquinho de conhecimento, isso é muito perigoso. Por outro lado, pouco conhecimento pode levar uma pessoa a ter uma visão torcida, altamente dogmática, altamente humanista sobre uma doutrina, porque você se leva pelo teu próprio raciocínio, silogismo e lógica, mais do que buscar na palavra de Deus o que ela ensina sobre essa doutrina. Assim você percebe o perigo de pouco conhecimento sobre algo importante. Bem, queridos,
Nós queremos fugir de ambos esses perigos nessa manhã sobre essa doutrina e ter o conhecimento dela mais claro e mais profundo, como ensinado na palavra de Deus, para estarmos certos a respeito daquilo que nós cremos e não termos ideias estranhas ou fantasiosas em nossa mente a respeito de algo tão claro e tão sério na palavra de Deus. Bem, tendo dito isso, nós podemos agora perceber o seguinte: que a eleição, predestinação tem origem no decreto divino, que Deus na eternidade passada, antes da fundação do mundo, decretou salvar um número de pessoas e também determinou que um outro número, o restante das pessoas, seriam deixadas em seus pecados. É isso que essa doutrina ensina. Ele decretou salvar da condenação o pecador, um número de pessoas. Ele decretou também punir por causa de seus pecados um outro número de pessoas. Ele decretou que dentre todos os pecadores ele haveria de salvar e resgatar um grande número, e que deste mesmo número de pecadores totais ele haveria de deixá-los em seus pecados. Esse foi um decreto divino. A doutrina da eleição, queridos, não ensina que Deus tenha predestinado alguns para a salvação e outros para o pecado e a condenação. Você percebeu isso? A doutrina da predestinação não ensina, da eleição não ensina que Deus tenha predestinado alguns para a salvação e predestinado outros para o pecado e para a condenação. Não é isso que a doutrina ensina. O que ela ensina é que na eleição, ou melhor dizendo, que na não eleição de alguns para a condenação, Deus foi simplesmente passivo. Ele ativamente, positivamente, da massa total de homens e mulheres condenados, decidiu salvar um grande número, e passivamente não decidiu salvar os demais. Ou seja, a doutrina da eleição é um ensino positivo na palavra de Deus e não negativo. Deus decidiu eleger. Deus simplesmente não os elegeu para pecarem ou para a condenação de seus pecados, mas Ele elegeu uns para a salvação e não aplicou seu amor eletivo em outros. É isso que ensina a palavra de Deus. Agora, a condenação é de fato um ato da predestinação e da eleição de Deus. Assim nós podemos afirmar, espero que isso não soe difícil em teus ouvidos, que Deus sim elegeu pessoas para a salvação e pessoas para a condenação. É esse o ensino cristalino da palavra de Deus. Porque daqueles que não foram salvos, Deus determinou que eles haveriam de ser punidos por toda a eternidade. Assim, um ato positivo ou ativo de Deus, tanto a punição quanto a salvação. Você percebe a diferença? Isso é algo fundamental em nosso estudo nessa manhã e no início dessa série. Eu devo repetir isso. Nós não aprendemos que Deus tenha predestinado homens e mulheres para pecar. Você não encontrará esse ensino na palavra de Deus. Porque se tornaria Deus o autor do pecado e o autor do mal. E essa é uma acusação que pessoas incautas atribuem a Deus. Pessoas que se apoiam mais em seus raciocínios e silogismos do que na revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus não nos ensina isso. O que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras é que de toda uma massa, mais uma vez, de homens e mulheres condenados, pecadores, condenados todos a uma eternidade banida da presença de Deus, dessa massa completa de pecadores, Deus decidiu eleger um número deles para serem salvos dessa condenação e os demais para serem deixados no estado em que se encontram. Assim a eleição é positiva e não negativa. Espero que você esteja acompanhando, porque isso é algo muito importante. Talvez eu deva me delongar um pouco mais nesse ponto ainda, mas talvez no próximo estudo nós toquemos um pouquinho mais nesse assunto, porque certamente haverá muitas questões ao final desse estudo. Mas, queridos, mais uma vez, apenas um pouco de conhecimento é algo perigoso, porque sempre tem havido pessoas em épocas diferentes que têm argumentado que a doutrina da eleição acusa Deus de injustiça. E eles dizem que se Deus elegeu alguns para a salvação e outros não, então é injusto da parte de Deus, Deus estaria sendo injusto ao fazer isso. Mas, amigos,
Essa é uma acusação baseada em ignorância evidente sobre essa doutrina. É uma acusação baseada em um desconhecimento real do que é o Evangelho, do que é a salvação. Porque na Bíblia a salvação não é uma questão de justiça, mas na Bíblia a salvação é uma questão de graça. E se Deus devesse, na questão da salvação, estabelecer tudo, ou basear tudo na questão da pura justiça divina, então todo homem e mulher descendente de Adão seria justamente condenado, porque todos nós somos pecadores por natureza. Assim, salvação não é decidida em uma mesa da pura justiça de Deus. Isso é uma questão de justiça, porque todos pecaram, assim o fato é que Deus deve julgar a todos. Agora, se todos pecaram, 100% de toda a raça humana, e Deus decide salvar um número deles, então Deus não é injusto, mas misericordioso. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e todos merecem a punição eterna, e Deus se decide salvar o número deles, isso não é injustiça de Deus, isso é misericórdia de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, diz a palavra de Deus. Graça tão grande. Dizer que Deus não tem o direito de separar ou de eleger alguns para que se conformem com a imagem de Cristo e para que sejam salvos é, na verdade, repudiar um ponto cardinal do Evangelho. O ponto que nos diz que a salvação é pela graça e não por obras. O ponto que nos diz que salvação não é baseada em nossos merecimentos, mas na bondade livre, graciosa e gratuita de Deus. Salvação não é um pagamento que nós merecemos por uma vida boa, bons sentimentos em relação a Deus, não, amigos. Não é nosso direito. É algo gratuito que vem da mão de Deus a pessoas que Ele escolhe dar, dentre aqueles que não merecem absolutamente nada do seu favor. Porque Deus escolheu salvar esses pecadores malditos, vis e miseráveis, e não aqueles pecadores malditos, vis e miseráveis. Foi uma obra da graça de Deus. Foi uma obra da escolha de Deus. Porque Ele decidiu salvar a mim. A resposta é eu não sei. Mas eu me contento com as palavras de Deus em sua palavra que diz: foi segundo o beneplácito do seu conhecimento que propuser em si mesmo. Ou como o Senhor Jesus Cristo diz: foi porque isso foi do teu agrado, ó Pai. E assim nós nos aquietamos. E assim a reflexão e o pensamento dá lugar ao louvor e à gratidão e à exaltação e à ação de graças. E assim nós permanecemos seguros na palavra de Deus sem entrarmos em especulações, porque foi do agrado do Pai fazer isso. Qual a diferença entre eleição e predestinação? Isso é muito importante. Bem, essas duas palavras na Bíblia são intercambiáveis. Isso quer dizer que às vezes são utilizadas para o mesmo significado. Predestinação apenas significa que a eleição foi feita previamente. A eleição foi predestinada. Que Deus elegeu pessoas para a salvação antes que elas mesmas existissem, e Ele previamente destinou tais pessoas para a salvação, elegendo elas. Talvez essa seja a diferença entre predestinação e eleição. Ele as predestinou, estabeleceu o destino eterno dessas pessoas previamente. Mas deixe-me colocar isso de uma maneira ainda mais clara, usando uma ilustração do grande pregador Charles Haddon Spurgeon. E para diferenciar entre eleição e predestinação, ele diz o seguinte: antes da salvação ter entrado no mundo, a eleição foi na frente. E o trabalho da eleição, vindo antes da salvação, foi o de marcar as casas onde a salvação seria enviada e os corações nos quais o tesouro da vida eterna seria depositado. A eleição olhou por sobre toda a raça humana, desde Adão até o último, e marcou com um sinal sagrado aqueles para quem a salvação foi designada. A eleição foi para todos os cantos do mundo, pecador, de Jerusalém à Judéia até os confins da terra e em todas as épocas. Então, uma vez que a eleição fez isso, veio na sequência a predestinação. Enquanto que a eleição marcou as casas para onde deveria viajar a salvação, a predestinação mapeou o caminho e as ruas onde a salvação deveria viajar e percorrer até chegar àquela casa.
Predestinação ordenou cada passo do grande exército da salvação. Predestinação determinou e ordenou o dia, o momento em que o pecador seria trazido a Cristo, a maneira que ele seria salvo, os meios que deveriam ser aplicados para levar o pecador à contrição. Predestinação marcou a hora, o lugar, o momento exato quando o Espírito Santo de Deus deveria despertar o morto e acordá-lo para a sua condição de pecador, e quando o perdão e a paz seria dada a ele pelo sangue de Jesus. Predestinação marcou o caminho tão completamente que a salvação jamais sai do caminho e nenhum passo fora é dado, e nunca perde a estrada em direção à casa marcada pela eleição para a salvação. Tremendo, não é? Tão claro. Essas são palavras tremendas, na verdade, porque nos ensinam sobre a sabedoria de Deus e sobre o seu propósito eterno. Queridos, eleição é ensinada na palavra de Deus. Eleição flui dos versículos dos textos da palavra de Deus. E eu não quero lidar nessa manhã com a doutrina da eleição na história da igreja, mas apenas dizer que não foi uma doutrina criada pelos reformadores, mais uma vez, mas uma doutrina da palavra de Deus que foi anunciada, proclamada, defendida ao longo do período da Reforma, em confronto com a doutrina da Igreja Católica Romana da salvação por obras, da regeneração pelo batismo infantil e coisas como essa. Assim os reformadores precisaram levantar essa bandeira tremenda e pregar, ensinar, escrever sobre essa doutrina tantas e tantas vezes. É por isso que aqueles séculos é tão marcado pelo ensino e a defesa dessa doutrina, porque havia um império da iniquidade em toda parte, e a verdade precisava ser reverberada, e essa coluna basilar da salvação deveria ser proclamada. Mas deixe-me mencionar algo importante. Nas confissões de fé das igrejas, e nós lembramos que uma confissão de fé é nada mais do que um texto que confessa aquilo que nós cremos como igreja. Em todas elas, ou nas principais confissões de fé da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a doutrina da eleição é afirmada. Assim nós temos o testemunho da história através da igreja. Esse não é um ensino novo, atual. Não sou eu que estou inventando isso aqui. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem em seus principais documentos de fé declarado essa verdade. E aqui em nossa igreja nós subscrevemos a Confissão Batista de Fé de 1689. E ali ela afirma sobre essa doutrina que Deus se determinou chamar os seus eleitos. Bem, queridos, as confissões não são a nossa autoridade. A palavra de Deus é. Elas apenas nos servem como uma cartilha, um exemplo, no momento da controvérsia, da dúvida, para você abrir lá e se recordar aquilo que nós cremos, e a igreja tem crido. Assim eu te aconselho a ler, a ter uma confissão batista de fé em casa, e lê-la, e estudá-la, e guardá-la em sua bolsa. E nós aprendemos isso na palavra de Deus, mas eu devo me voltar agora nos últimos minutos para a palavra de Deus. Porque eu estou certo que, como um crente sincero que você é, ainda que eu fosse pelos anais da história do cristianismo e levantasse cada um dos pais da igreja e dissesse a você o que eles disseram sobre a eleição, certamente você não se satisfaria com isso, a menos que a palavra de Deus te ensine a respeito. E assim é um crente que ama a palavra de Deus. Eu quero agora chamar a sua atenção para um número de textos, eu passarei rapidamente por eles. Alguns você deve anotar e estudar em casa, mas simplesmente para mostrar que esse ensino é bíblico. Que a palavra de Deus ensina a eleição. Porque se na Bíblia, amigos, pessoas são chamadas de eleitas, então não se pode duvidar que deve haver realmente uma eleição. E se o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos costumavam chamar os crentes de eleitos de Deus, é porque é exatamente isso que eles são eleitos por Deus e eleitos de Deus. De outra maneira, o termo eleição na Bíblia perde o seu significado, independente do que nós queremos atribuir a ele. Você volte comigo primeiramente a Marcos, no capítulo de número 13, em versículo de número 22. Marcos capítulo 13, versículo número 20, na verdade, se o Senhor não abrisse aqueles dias, ou abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias, por causa dos eleitos que escolheu. Aqui está, dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo, por causa daqueles que na eternidade passada Ele escolheu, agora no tempo, no espaço, diante da perseguição, Ele haveria de abreviar aqueles tempos, por causa dos eleitos que escolheu. Versículo 22, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível,
até os escolhidos. E versículo 27, ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Lucas capítulo 18, versículo 7 agora. Mas um texto onde a doutrina, o termo é mencionado. Lucas 18, versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele, os seus escolhidos, a justiça e o amor de Deus sobre aqueles que Ele elegeu. E além desses textos, há muitos outros que nós poderíamos selecionar, onde o Senhor Jesus Cristo menciona, ensina, estabelece a doutrina da eleição em várias partes do Evangelho. Mas veja agora nas cartas do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, o versículo de número 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Se comporte como alguém que é eleito, como alguém que recebeu a salvação. Tito capítulo 1, versículo 1. Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Eu fui enviado aos eleitos, ele está dizendo, tanto judeus como gentios, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. O mesmo nos escritos de João, lá em 1 João, vários capítulos, e também nos escritos de Pedro, apenas um, 1 Pedro 5,13. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. As palavras do apóstolo pelo Espírito. A vossa coeleita em Babilônia, a igreja, vos saúda. E meu filho Marco, eleito, uma igreja eleita, pessoas eleitas, pessoas predestinadas, pessoas chamadas, o amor, o propósito, a direção de Deus. Tudo na história humana, pela igreja, pelos eleitos. Oh, queridos, de início ao fim, nós encontramos esse ensino. No início da igreja cristã, os crentes não se envergonhavam de chamar uns aos outros de eleitos de Deus, porque eles entendiam muito bem essa doutrina, que foi ensinada pelo apóstolo, pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que a sua salvação foi consequência e resultado de sua eleição, e assim eles eram todos eleitos de Deus. Mas quando nós aprendemos isso, eu apenas mencionei um pequeno grupo de versículos, quando há tantos versículos, o nosso tempo não nos permite. Quando nós aprendemos isso, é de se admirar, não é? Que essa doutrina tenha sido tão esquecida em nossos dias. É de se admirar que com muita raridade você ouça de um púlpito o ensino a respeito dessa doutrina. E que alguns líderes cheguem ao ponto de ensinar que a Bíblia não ensina a eleição e a predestinação. Será que estamos cegos para essa verdade? Ou voluntariamente escolhemos desprezá-la? Há outros versículos que comprovam a veracidade desse ensino. João 15, 16. João capítulo 15, 16. E já vos não chamarei servos. Versículo 15. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Agora o versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos escolhe, Ele vos conceda. Vocês não me escolheram, fui eu que os escolhi antes da fundação do mundo, diz o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, e aqui você descobre que Cristo escolheu o seu povo. No versículo 19 nós observamos isso. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Veja João capítulo 17 agora. Versículo de número 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tremendas palavras, pessoas dadas pelo Pai ao Salvador, para que por eles Ele derramasse o seu sangue e os salvasse, e agora Ele intercede pelo seu povo. Veja ainda Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, o versículo de número 48 em particular. Atos 13, 48. As palavras... E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, que aqui era pregada por Pedro no dia de Pentecostes.
pouco depois, na verdade. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Somente aqueles que foram ordenados para crer, creram. E eles creram. Eles haverão de crer até o final e serem chamados da morte para a vida. Isso é um fato inegável. Aqueles que foram destinados para a vida eterna. Não nos interessa o que os nossos antagonistas dizem a respeito desse versículo. A verdade clara é aqui, que aqueles que foram destinados para a vida eterna, esses foram os que creram. Nós não nos interessa o que é dito em contrário a esta verdade, porque o texto é completamente claro e cristalino. Aqueles que Deus ordenou e determinou, e aqueles que Ele não ordenou naquele dia, naquela multidão, não creram. O nosso tempo é curto, mas Romanos capítulo 8, versículo 29, um texto tremendamente importante. Romanos 8, 29, apenas um versículo. Porque os que dantes conheceu, na eternidade passada, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja por primogênito entre muitos irmãos. Enquanto esse texto existir, queridos, ninguém poderá afirmar que a eleição não é bíblica. Romanos capítulo 11, agora versículo 7. Romanos 11, versículo 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, então. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. As palavras: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, eleição, chamado, mesmo termo, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Paulo está dizendo àquela igreja: olha entre vós, entre os membros, será que há algum rei aí, algum filósofo? Não são os grandes deste mundo que ele tem escolhido, mas os fracos, pequenos, para confundir os sábios em si mesmo neste mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, mais um texto, versículos 5 e 9. 1 Tessalonicenses capítulo 1, o capítulo 5 na verdade, o versículo de número 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Tremendas palavras. Será que eu preciso parar por aqui? Eu creio que sim. Mas será que essa avalanche de textos não é suficiente para fazer com que a arrogância, a soberba daqueles que dizem que não existe eleição cesse por inteiro? Será que a palavra de Deus não é tão clara, cristalina, direta, contínua e continuamente a respeito dessa doutrina, amigos? Eu estou certo que sim. A pessoa precisa ser altamente maliciosa ou completamente ignorante da palavra de Deus para afirmar que não existe na Bíblia uma doutrina chamada eleição ou predestinação. Será que nós podemos arrancar esta verdade da Bíblia e mutilá-la da palavra de Deus? Será que nós podemos levantar a nossa voz ao céu e desafiar a Deus e chamá-lo de injusto por ter feito isso? Se você ainda nega essa verdade, não venha argumentar comigo ao final do culto. Argumente com Deus. Eu sou apenas o proclamador dela. É Deus quem estabeleceu essa verdade em sua palavra. E é com Ele que nós temos que lidar se queremos negar esses fatos. Bem, quantos tipos de eleição existem, irmãos? Deixe-me esclarecer isso porque isso é muito importante. Porque aqui é onde está a confusão de alguns, sobretudo no meio pentecostal. Os nossos oponentes, aqueles que afirmam o contrário dessa verdade, eles dizem: se há uma eleição na Bíblia, essa não é uma eleição de indivíduos, de pessoas para a salvação. Eles dizem: sim, há uma eleição na Bíblia, mas é apenas a eleição de nações ou da igreja. É uma eleição, eles dizem, missiológica, é a eleição de uma nação de Israel para uma missão. Não há tal coisa como a eleição de indivíduos para a salvação. Isso não existe, eles dizem. Mas a Bíblia fala de eleição em mais de um sentido. Primeiramente, há a eleição de Israel, sim, como um povo, uma nação, para privilégios e serviços especiais. Nós lemos sobre isso em Deuteronômio capítulo 7, como Israel é selecionada para uma missão, o povo de Israel. Deuteronômio 7, versículos 6 e 7, porque povo santo és ao Senhor teu Deus.
santo, isto é, separado. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Deus escolheu a nação de Israel para uma missão, para um propósito. Aqui sim a eleição de um povo, uma eleição missiológica para um propósito. Mas em segundo lugar, há na Bíblia também o ensino de que Deus tem elegido pessoas, indivíduos, para certos ofícios, para a realização de certas tarefas ou para um serviço especial. Você pode verificar em casa o exemplo de Moisés, em Êxodo capítulo 3, diante da sarça ardente, eleito, chamado por Deus para ir ao Egito e trazer o seu povo dali e conduzir até Canaã. Há o exemplo dos sacerdotes, Deuteronômio 18, 5 em diante. Há a eleição dos reis ungidos para se assentarem no trono dentre o povo de Deus e julgar. Há a eleição dos profetas para os reis, 1 Samuel capítulo 10, versículo 24. Para os profetas, Jeremias 1, 5. E a eleição de apóstolos, Cristo separando entre muitos discípulos, alguns apóstolos, para a obra do ministério, para escreverem as cartas do Novo Testamento e os evangelhos. Mas por último, há um ensino na palavra de Deus, e isso é ensinado com toda clareza, que há a eleição de indivíduos para a salvação. A eleição de indivíduos para serem feitos filhos de Deus, para se conformarem à imagem de seu Filho. O Filho de Deus, o Pai. Mateus 22, versículo 14, apenas alguns poucos versículos, isso é tão claro, é necessário nós afirmarmos isso nessa manhã. Mateus 22, o versículo de número 14. Palavras: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Cristo se refere a indivíduos entre uma multidão. Muitos, poucos, o plural, não é? Romanos capítulo 11, versículo de número 5. Romanos 11, 5, apenas esse versículo. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça em Israel, entre os judeus, é claro. Você pode encontrar também em 1 Coríntios 1, 27, Efésios 1, 4, 1 Tessalonicenses 1, 4. Queridos, esta é a eleição de indivíduos. E ela é considerada parte da predestinação, que tais pessoas, sendo eleitas para a salvação, tiveram um destino previamente estabelecido por Deus para que fossem salvos. Bem, nós distinguimos entre eleição missiológica de um Estado-nação, propósito, e de indivíduos para certos ofícios, mas há o claro ensino da eleição soteriológica para a salvação, eleição de pessoas para a salvação. Assim, erram e enganam suas congregações e transtornam a doutrina da eleição, aqueles líderes e professores que ensinam que se existe uma eleição, é somente uma eleição para uma nação ou para um Estado. Uma eleição missiológica apenas. Queridos, eleição para salvação é sempre algo pessoal. É uma atitude bastante nécia, incoerente, quando um pastor diz e afirma que a eleição é meramente de nações inteiras. E assim desacredita a eleição de indivíduo. Mas de que são constituídas nações, não são de indivíduos? E se nós dizemos que Deus salvou os judeus, isso quer dizer que Ele salvou esse judeu, e aquela judia, e aquele outro. Ele salvou indivíduos. E se Ele tem salvado a sua igreja, isso quer dizer que Ele tem salvado esse crente, e aquele outro crente, e chamado cada um individualmente para essa salvação. É sempre uma salvação de indivíduos. Esse é o ensino da palavra de Deus. Ele escolheu aquele indivíduo para dar a sua graça. Mesmo dentre a nação de Israel, ali havia 7.000 que Ele escolheu para que não dobrassem os seus joelhos diante de Baal. Sempre indivíduos, em cujos corações e mentes Ele haverá de operar para conduzi-los a Cristo Jesus. Bem, nós concluímos com essas características da eleição. Eleição não depende do indivíduo. Não há nada em nós. Não é que Deus olhou na eternidade passada para você e para mim, e por causa daquele aspecto do seu caráter e da personalidade, Ele decidiu te chamar e te selecionar entre os demais. Nada disso, queridos. Eleição é tremendamente e unicamente baseada na vontade e na graça de Deus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto a fé não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Eleição em segundo lugar é eterna. Jeremias, palavras tão belas, capítulo 31, versículo 3, tão conhecidas.
há muito que o Senhor me apareceu dizendo, para Israel, isto é, porquanto com amor eterno te amei na eternidade passada, por isso com benignidade te atraí no tempo da sua graça. Se refere a Israel, e se Israel é obviamente uma figura da igreja, e a igreja está obviamente composta de indivíduos, assim Deus amou os seus eleitos na eternidade passada, e assim no tempo Ele tem chamado cada um deles com o mesmo amor eterno e atraído cada um deles a Jesus Cristo. Outra característica da eleição é que a eleição conduz à santificação. A eleição produz frutos, não é? E um deles é a santificação. Eleitos para a salvação, santificados pelo Espírito Santo de Deus. Assim, uma pessoa não pode descansar em sua imaginação carnal e pensar que porque eu fui um eleito de Deus, tanto faz eu viver a maneira como eu devo viver. E eu sou o Senhor da minha vida. E eu não me separo do pecado deste mundo. Eu não estou na casa de Deus servindo e honrando, porque eu sou um eleito. Eu já recebi um sinal da minha eleição pelo batismo ou qualquer coisa do tipo. Se não há santificação, um processo de santificação operando, então não houve eleição. Eleição produz humildade no ser humano e esse é o objetivo de Deus. Porque a eleição dá glória a Deus e humilha o pecador, que diz a Ele, não há nada em você, não há nada em mim que me recomendou a Deus, foi a pura graça de Deus. Não há uma doutrina como essa, que produz humildade. É por isso que é detestada por pessoas carnais e soberbas. Querido, se você deseja um maior aprofundamento em humildade, medite a respeito da eleição. Medite a respeito do amor de Deus em eleger você, eu, para a salvação. O que havia em mim? O que havia em você? Quantas pessoas melhores do que eu nesse mundo, mais altruístas, mais filântropas, mais cheias de autocontrole, Ele vai chamar a mim, a você. E quando nós pensamos sobre isso, então o nosso coração se umedece, Deus é glorificado, e ações de graça são dirigidas ao nosso Senhor. Não há um ensino que humildece mais o ser humano. A eleição torna um crente uma pessoa muito destemida. Não há um ser humano mais destemido e ousado na face da terra do que um crente, do que aquele que sabe que nada nesse mundo pode separá-lo do amor de Deus, que se ele pecar após a conversão, mesmo no último segundo da sua morte, antes, ele está garantido e guardado pelo sangue de Cristo Jesus. E assim o que lhe importa, o aplauso deste mundo, e o franzido rosto das pessoas deste mundo, se eles lhe detestam, se lhe louvam, ele está seguro em Cristo Jesus. E assim ele se torna ousado em seu testemunho, ousado em sua vida. Ele não teme homens, nem os seus diplomas, nem a sua aparência, nem a sua soberba. Ele sabe que é um filho de Deus, que é uma filha de Deus, que foi amado antes da fundação do mundo, e que ao longo dessa vida e dos problemas e percalços dessa jornada, ele será preservado até o fim. Que ousadia isso traz ao nosso coração, não é? Que tremenda ousadia. Quem poderá nos separar do amor de Deus? O que poderá fazer familiares não crentes, colegas de trabalho não crentes, com suas palavras, desdém e opressão, e as decepções deste mundo? Absolutamente nada. Nós estamos firmes nessa rocha que é Jesus Cristo. Será que isso não causa ousadia em teu coração nesta tarde, para ir aos pontos de ônibus, e ao metrô, e a se levantar a cada dia da semana, certo e garantido de que o amor de Deus é sobre você, e que o Espírito Santo de Deus te moldará e te preservará até o final? Quando nós absorvemos essas verdades, então nós nos tornamos pessoas valentes neste mundo. A eleição torna a vida santa, porque o eleito diria a si mesmo sempre, quando ele compreende as evidências da escolha de Deus em sua vida, como eu poderia me entregar à atração desse pecado? Como eu poderia pecar contra Deus, tendo Ele me escolhido para a eternidade, para estar entre os seus anjos eleitos, no céu e na glória, e pecar contra o meu Deus que tanto me amou? Isso leva o crente a oferecer uma violência santa contra os seus pecados, se levantar e honrar a Deus e seguir em frente. Eleição gera obediência de vida, eleição gera dedicação de vida, porque a eleição diz que se eu ando contrário aos preceitos de Deus, não há nenhuma razão para imaginar que eu sou um eleito. Mas quando eu me dedico, e há alegria no serviço, e há dedicação e sacrifício, e quando a obediência é uma luta por servir ao Senhor a cada dia, para oferecer a Ele uma obediência mais perfeita hoje do que eu ofereci ontem,
Então nós fazemos nossa eleição mais segura para nós mesmos. E sabemos que o seu Espírito está em nós. Oh, queridos, a eleição nos leva a perseverar na fé. Um eleito é uma pessoa que santa. Um eleito é uma pessoa santa. Ele não é puro, ela não é imaculada, ele não é sem defeitos, mas é uma pessoa que ao longo de sua jornada na vida está santificando a sua vida. E se você pudesse olhar sobre a jornada desse homem ou dessa mulher, de sua salvação até o final, você vê ali uma luta contra o pecado e as tentações, confissão de pecados, separação do mundo, mais próximo de Deus, mais desenraizado deste mundo. Isso leva à santificação, porque é um eleito de Deus. Deixe-me trazer uma palavra aos duvidosos nessa manhã. Você que ainda não pode afirmar ter nascido de novo, ter sido salvo. O que essa doutrina produz em tua alma, querido? O que essa doutrina produz em teus pensamentos? Temor? Talvez lhe traga temor porque é provável que você a ouviu erroneamente. Se você não se considera uma pessoa que nasceu de novo e tem temor dessa doutrina, é porque talvez não lhe ensinaram como a palavra de Deus ensina. Ou você tem apenas alguns poucos fragmentos sobre isso que te leva a temer e te leva a dizer consigo mesmo: eu não sei se eu sou um eleito, e porque eu não sou eleito eu não posso me aproximar, não vale a pena, não devo buscar a salvação, eu acho que eu não sou eleito. Oh, queridos, isso é algo tão triste. E tristemente é o caso de milhões de pessoas hoje. Elas dizem: não sei se eu sou um eleito, eu não sinto que eu sou um eleito, assim de que adianta? Eu não creio que serei salvo se eu me aproximar de Deus, porque eu acho que eu não sou um eleito. Mas eu te digo que porque essa doutrina é verdadeira, você pode tomar alento nessa manhã. Porque, se de fato existe uma eleição, e sim existe, então salvação é possível. Porque se não houvesse eleição, e se ela não existisse, não seria possível que pessoas fossem salvas. E o fato de que há um número imenso, incontável, como a areia da praia, como as estrelas do céu, de homens e mulheres que foram eleitos para a salvação, você pode muito bem estar entre um deles. Você pode muito bem ser um deles. Você pode muito bem se aproximar e responder a esse chamado de misericórdia e de arrependimento. Quando a Bíblia ensina que há um número imenso, incontável de homens e mulheres que, embora determinado e numerado, é isso que significa os 144 mil, mas embora tão imenso que são chamados de milhões e milhões e milhões, isso significa que nenhum pode contar, é um número tão imenso e determinado. Quando a Bíblia me ensina isso, então você pode se animar nessa manhã e deixar a sua melancolia de lado e se aproximar de Deus, porque você pode muito bem ser um dos eleitos de Deus. E se nessa manhã você pode olhar para dentro de si mesmo e ver os teus pecados, e se há um coração contrito, e se há um coração quebrantado, não fique só no pensamento de que eu poderia ser um eleito. Venha Jesus Cristo, porque Ele veio para curar o coração quebrantado. Você não deve parar e se lamentar no sofá, pensando se eu sou um eleito ou não sou eleito. Você olha a tua necessidade de perdão e olha para Jesus, que é o Salvador, e pela tua necessidade você vem a Ele. Sabe o que você está tentando fazer ao se perguntar se eu sou um eleito? E dizer a si mesmo: se eu simplesmente pudesse saber que eu sou um eleito, e um anjo me dissesse, então eu buscaria a salvação. Você está tentando entrar no céu primeiro, abrir o livro da vida, descobrir se seu nome está escrito ali para poder buscar a Jesus. Mas você não faz isso. Você vê a tua necessidade espiritual. Você vê os teus pecados, você entende que Ele te chama para a salvação, e você simplesmente se aproxima pela tua necessidade, e você é salvo, e você é salvo para sempre. Mesmo com dúvidas sobre a predestinação, se você vier a Jesus Cristo Salvador, Ele não te rejeitará pelas tuas dúvidas. Ele jamais rejeitou alguém que se aproximou dEle. Se é verdade que há um número de pessoas eleitas e predestinadas para a vida eterna, também é verdade que qualquer um que busque ao Senhor em sinceridade pertence a Ele.
você será salvo. E você saberá que é um dos eleitos de Deus. Ouça o que Jesus Cristo disse e creia nele. Ouça essas palavras: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Creia nisso e se aproxime dele, e saiba então que ele te amou e te chamou para a vida eterna. Deixe-me concluir com essas palavras de Romanos. Abra comigo no capítulo 8, versículo de número 20 em diante. Romanos capítulo 8, versículo 20. Aqui o apóstolo Paulo, ele resume em um só fôlego toda a obra da eleição, começando na eternidade, quando Deus amou seus eleitos, e concluindo na eternidade, quando todos nós estaremos com ele na glória eterna. Romanos capítulo 8, versículo 20. As palavras, na verdade, lendo do versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes predestinou, ou conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou na eternidade. Começando na eternidade, eleição, concluindo na eternidade, glorificação. Se você me perguntasse nessa manhã, como você, sendo um pecador, foi justificado, a resposta é que eu fui eleito. Se você me perguntasse nessa manhã por que eu fui eleito sendo um pecador tão vil, a resposta é que eu fui predestinado. Se você me perguntar por que eu fui predestinado, a resposta é que ele me amou. E se você me perguntar por que ele me amou, bem, eu não tenho nenhuma resposta para te dar. Eu me maravilho e louvo ao Senhor, e o agradeço, e você deve fazer também. E assim, queridos, as palavras devem dar lugar ao louvor e à gratidão. E ao ouvirmos o que o Senhor Jesus Cristo um dia disse: porque foi do teu agrado, ó Pai, assim o fazer. Que Deus nos abençoe e nos ajude.